Estudos lógicos matemáticos, eixo 1, cálculo diferencial integral, módulo 3, parte 3 de 7. Neste vídeo, você será conduzido através do seguinte assunto: função polinomial do segundo grau. Definições e lei de formação. Definição: chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função f de reais em reais, dada por uma lei da forma f de x igual a x² mais bx mais c, com a diferente de zero, onde a, b e c são números reais e a diferente de zero. Forma canônica. Dada uma função quadrática ax² mais bx mais c, vamos demonstrar esta forma. Inicialmente, colocamos a em evidência. Logo em seguida, acrescentamos o termo b² sobre 4a², somando e subtraindo. Colocamos e separamos cada uma das partes da equação. Depois, tiramos o mínimo múltiplo comum e transformamos em uma expressão algébrica. Chamando b² menos 4ac de delta, também chamado discriminante, a forma da equação se reduz a este valor. Continuando o desenvolvimento da equação, chegamos a esta expressão, onde b menos b sobre 2a chamaremos de h e menos delta sobre 4a chamaremos de k. Então, a forma canônica se reduz a, que multiplica x menos h² mais k. Zeros ou raízes da função. São valores de x tais que f de x igual a zero. Retornando à forma canônica e igualando f de x a zero e desenvolvendo, encontramos esta expressão: x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que é a fórmula de Bhaskara. Para uma função quadrática, se delta for positivo, então encontraremos duas raízes reais diferentes. Se delta for igual a zero, duas raízes reais iguais. E se delta for negativo, não existem raízes reais. No plano cartesiano, uma função quadrática é representada por uma parábola, com as seguintes características. O vértice da parábola é dado por menos b sobre 2a para a abscissa, e menos delta sobre 4a para a ordenada. Se o a for positivo, a concavidade é voltada para cima e a formação de ponto de mínimo. Se delta for positivo, existirão duas raízes reais diferentes. O imagem corresponde a todos os valores de y, portanto, todos os valores maiores ou iguais a menos delta sobre 4a. No plano cartesiano, uma função quadrática é representada por uma parábola, com as seguintes características. O vértice é dado por menos b sobre 2a para a abscissa e menos delta sobre 4a para a ordenada. Se o a for negativo, a concavidade é voltada para baixo e a formação de ponto de máximo. Se o delta for positivo, duas raízes reais diferentes. O conjunto imagem, todos os valores de y, serão menores ou iguais a menos delta sobre 4a. Estudo de sinais. Estudar o sinal de uma função quadrática significa determinar o valor positivo ou negativo da imagem y da função para cada valor de x de seu domínio. Estude com cuidado esta figura. Observe quais são os sinais possíveis para delta positivo, igual a zero e negativo. Para o a da função, positivo ou negativo em cada uma das figuras. Inequações. Uma inequação é uma desigualdade para a função quadrática. Por exemplo, ax² mais bx mais c maior ou igual a zero. Para resolver uma inequação, devemos proceder ao cálculo do zero ou raiz da equação e estudar seu sinal para determinar o conjunto solução que satisfaça a desigualdade. Exemplo número 1.
resolver a inequação x² mais 2x menos 3 maior ou igual a zero. Inicialmente calculamos o delta, 16. Aplicamos a equação de Bhaskara para determinar as raízes, menos 3 e 1. Efetuando o estudo do sinal da função, poderemos esquematizar. À esquerda de menos 3 e à direita de mais 1, a função tem valores positivos. Entre menos 3 e 1, os valores são negativos. Como desejamos o valor positivo da função, podemos escrever o conjunto solução. Menor ou igual a menos 3, maior ou igual a 1. Exemplo número 2. Resolver a inequação x² menos 4x mais 4 menor que zero. Primeiramente, calculamos o valor de delta, zero. Aplicamos a equação de Bhaskara para determinar as raízes, que neste caso serão iguais. Efetuando o estudo do sinal da função, poderemos esquematizar. 2 é a raiz. À esquerda e à direita dela, os valores da função são positivos. Nós desejamos os valores negativos da função. Portanto, podemos escrever o conjunto solução como vazio. Não existe nenhum valor da função negativo. Sistema de inequações. Um sistema de inequações corresponde a duas ou mais inequações quadráticas, cujo conjunto solução deve ser tal que satisfaça todas as inequações. Portanto, ele será a intersecção dos resultados de cada inequação. Exemplo número 1. Resolver as inequações. 2x² mais 8 maior ou igual a x² menos 6x. E x mais 5 menor que zero. Resolvendo a primeira inequação quadrática, chegamos a esta expressão, a esta função maior ou igual a zero. Calculamos delta, valendo 4. Calculamos Bhaskara para determinar as raízes, menos 4 e menos 2. Agora resolvemos a segunda equação, que é de primeiro grau, x menor que menos 5. Efetuando o estudo do sinal da função, poderemos esquematizar. Para a primeira função quadrática, à esquerda de menos 4 e à direita de menos 2 são valores positivos. Entre menos 4 e menos 2, negativos. Para a segunda função de primeiro grau, a direita de menos 5 é positiva e a esquerda de menos 5 é negativo. Determinando, então, a intersecção entre as duas soluções, encontraremos apenas valores menores que menos 5. Esta é a resposta. Exemplo 2. Resolver as inequações. X menos 4 menor que x² menos 4, que, por sua vez, menor ou igual a x mais 2. Resolvendo a primeira inequação, chegaremos a uma função de segundo grau. Calculamos o delta, valendo 1. Bhaskara para determinar as raízes. Da mesma maneira, para a segunda inequação, desenvolvemos e encontramos outra inequação de segundo grau. Calculamos novamente o delta, valendo 25. Determinamos as raízes através de Bhaskara, mais 3 e menos 2. Para a primeira inequação, verificamos que à esquerda de 0 e à direita de 1 os valores são positivos. Entre 0 e 1 a função é negativa. Para a segunda inequação, à esquerda de menos 2 e à direita de mais 3 os valores são positivos. Entre menos 2 e 3, negativos. A primeira função é positiva, portanto, nos interessam esses dois intervalos. A segunda função é menor ou igual a zero, portanto, nos interessa este intervalo. Fazendo a intersecção entre as duas soluções, encontraremos um intervalo que vai de menos 2 a 0 e de 1 a 3. Inequação produto e quociente. O produto multiplicação ou quociente divisão de inequações corresponde a duas ou mais inequações quadráticas cujo conjunto solução deve ser tal que o produto ou quociente dos sinais satisfaça a desigualdade. Exemplo. Resolver a inequação x² menos 6x mais 5
multiplicado por x menos 4, dividido por x² menos 11x mais 24, maior ou igual a zero. Resolveremos cada inequação separadamente. x² menos 6x mais 5 apresenta delta 16, raízes 1 e 5. A segunda equação, x menos 4 igual a zero, tem como raiz 4. A terceira equação, também de segundo grau, x² menos 11x mais 24, possui delta valendo 25 e raízes 3 e 8. Como condição de existência, esta equação no denominador não pode ser nula, portanto, suas raízes são pontos abertos na solução da inequação. Efetuando o estudo do sinal das três equações, poderemos esquematizar. Primeira equação, segunda, terceira equação. Não se esqueça que a primeira equação está multiplicado pela segunda, dividido pela terceira. Em cada intervalo, em cada trecho, devemos fazer estas operações, encontrando este resultado. Como desejamos apenas os intervalos positivos da função, eles serão entre 1 e 3, 4 e 5 e a partir de 8 para a direita. Muito bem, pessoal. Encerramos a parte 3 de 7 do módulo 3 de Cálculo Diferencial e Integral. Eixo 1, Estudos Lógicos Matemáticos. Um grande abraço de toda a equipe.